receber o pastor Sérgio para a ministração da palavra do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu convido a abrir a Bíblia. Nós estamos neste ano de 2016 com uma proposta da nossa convenção estadual para que cada mês oremos dentro de um tema. E o tema proposto para este mês de janeiro é avivamento. E eu fui tocado em meu coração para falar um pouquinho sobre isto. E eu quero falar esta noite sobre o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Eu gostaria que vocês abrissem em Atos dos Apóstolos. No capítulo 1, nós vamos ler no capítulo 1 os versículos 4 ao 8 e depois o 14. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo de número 4 ao versículo de número 8, onde a palavra de Deus diz-nos assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ainda Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, onde diz-nos assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Versículo de número 12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? E para finalizarmos a leitura, do versículo 41
do mesmo capítulo 2, como resultado deste poder do Espírito Santo, a conclusão termina dizendo: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém. Estejam assentados, por gentileza. Nós louvamos a Deus por mais esta oportunidade de poder estar na casa de Deus e uma vez mais usarmos este púlpito debaixo da autoridade e da liderança do nosso pastor presidente, pastor Nelson, para comunicar uma palavra à igreja do Senhor aqui reunida. Fazer apenas uma pequena menção daquilo que já foi enfatizado esta noite em relação ao Camboja. Eu fui Relações Públicas da Secretaria de Missões Siloé, que é a Secretaria de Missões da Igreja em Joinville. Trabalhei neste departamento e há exatamente 21 anos, o pastor Gilmar Júnior e sua esposa e filho estão no Camboja, mantidos pela Igreja de Joinville, fazendo um trabalho que se chama Menina dos Olhos de Deus. São 2 casas que resgatam meninas, que compram elas, e este projeto no Camboja é mantido pelo Departamento Infantil da Igreja de Joinville. O que acontece no Camboja é horripilante. É um país, na sua maioria, budista, e que os pais, por não ter condições para manter a sua família e por considerarem o nascimento de meninas como maldição de Buda, vendem estas meninas com 8, 9, 10 anos. Na mente daquelas famílias, eles estão vendendo para homens que estão se casando com estas meninas. Mas, na verdade, são cafetões que compram estas meninas, eu repito, com 8, 9, 10 anos de idade, e as transformam em prostitutas. E a igreja está lá com essas 2 casas, comprando da mão dos cafetões estas crianças. Vale um glória a Deus por isto? E encaminhando. Eu mostrei há pouco para o pastor aqui uma foto de um batismo que foi feito lá numa praia a 600 quilômetros longe da divisa do país. O missionário viajou, pastor, para não serem mortos, 600 quilômetros longe, batizando essas meninas nas águas, que estão servindo a Deus, sendo curadas dos seus traumas, dos seus medos e dos seus complexos. E constantemente a casa do missionário é alvejada com pedras, com tiros, com situações que ele, contando, a gente não acredita, porque não é a realidade que a gente vive. E é no meio disso que a Célia está se metendo. E o pastor falava aqui, e eu disse ao pastor Adson, só quem tem chamada consegue entender o que se passa no coração da Célia nesse momento. Quando você é vocacionado por Deus, você não desiste nunca. Você vai em frente. Oremos para que Deus a use poderosamente naquele país. Glória a Deus. Amados, é sabido que nós vivemos em tempos difíceis, nós vivemos em uma época de uma frieza espiritual muito grande que assola a Igreja de Cristo. E eu não me refiro à igreja local onde eu e você estamos inseridos. Eu estou falando da Igreja de Cristo como um todo.
ministros sem vinda íntegra, lideranças adúlteras, lideranças corruptas, lideranças dando mau testemunho, crentes. Eu acabo de receber um e-mail um comentário, de um amigo querendo saber a minha opinião a respeito no e-mail, porque na Playboy deste mês, aqui está na capa, diz-se crente de uma igreja pentecostal. Nós vivemos exatamente nesta situação. E é sabido que nós precisamos urgentemente de um avivamento. Que nós precisamos urgentemente de um poder do Espírito Santo que mexa com as estruturas da igreja. Que traga vida com Deus. Que traga santidade no altar. Que traga compromisso cristão. Que nos faça querer mais de Cristo, que nos impulsione à oração. O que nós vemos nos pseudo-avivamento é muito barulho e pouco choro, é muita gritaria e pouca adoração, é muita gente que pula e salta, mas ninguém se ajoelha em quebrantamento e contrição diante de Deus. Nós precisamos de um avivamento que não sinta arrepios, mas que sinta remorso pelo pecado. Nós precisamos de um avivamento que não venha sentir um tremelico qualquer e ache que isso é a unção do Espírito, mas que nos leve de volta para a cruz, que nos faça contemplar o ensanguentado do Calvário e faça corrigir as nossas vidas para andarmos conforme a palavra de Deus e agradar a Deus. E não tem como descobrir o que é avivamento se não voltarmos à Bíblia. E é por isso que eu lhes convido a analisarmos algumas verdades importantes do texto bíblico de Atos, capítulo 1, e o capítulo 2 que nós acabamos de ler, para falarmos sobre a importância do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Quando você abre o livro de Atos dos Apóstolos, você descobre que a igreja estava com as portas fechadas, estava com medo dos judeus. Jesus fisicamente estava ausente. Os discípulos estavam em crise, cheios de tensões, fechados, com medo, acovardados. E para que pudessem sair e levar a efeito o cumprimento cabal da missão e da responsabilidade dada por Cristo, eles precisavam experimentar o derramamento do Espírito Santo. E é evidenciado nos primeiros versículos do capítulo 1 a promessa do Espírito Santo, depois a forma como eles buscaram o Espírito Santo, depois no capítulo 2 o derramamento do Espírito Santo em si, e se tivermos condições de chegarmos até lá, a pregação que acontece logo após o derramamento do poder do Espírito Santo naquela igreja. Quando nós somos inseridos no texto, nós vamos descobrir que eles estão em obediência a uma ordem de Jesus, que disse: fiquem em Jerusalém. Essa ordem está registrada em Lucas capítulo 24 e versículo 49. Fiquem em Jerusalém, para que vocês esperem a promessa do Pai, porque vocês ouviram isto de mim, diz ele. João batizou vocês com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, o que se aprendem neste versículo é que
o derramamento do Espírito Santo é uma promessa do Pai. Jesus evidencia e traz à existência uma promessa que fora feita pelos lábios do profeta Joel, no capítulo 2 e nos versículos 28 e 29, promessa esta que é explicada por Pedro no início do seu sermão, quando Joel profetiza dizendo: e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Jovem não tem visão, jovem sonha. Velho não tem sonho, velho tem visão. Mas sob o poder do Espírito Santo, jovem passa a ter visão e velhos voltam a sonhar. É a grande promessa do Pai. E Jesus disse: eu vou receber, e quando eu ser recebido, eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador para estar convosco, e Ele vos fará lembrar daquilo que eu vos tenho falado. É a promessa do Pai. A segunda coisa que a gente aprende aqui, já de início nesta leitura, é que o derramamento do Espírito Santo é o resultado de uma espera obediente. O texto é enfatizado, relembrando a ordem de Lucas 24 e 49, que eles deveriam permanecer na cidade até que fossem revestidos de poder. Agora, observem comigo uma coisa: Jerusalém não era o melhor lugar para os discípulos ficarem, não. Principalmente depois dos últimos acontecimentos. O líder havia sido preso, julgado à noite na surdina e no outro dia crucificado. Não era um lugar exatamente propício para a permanência deles. A tendência é que, se eu sei que está perigoso o lugar, eu devo sair, eu devo ir embora, principalmente se o objetivo maior foi frustrado. Eles vão a Jerusalém cheios da intenção de que o Cristo que eles seguiam tomasse a liderança de tudo, e de repente esse Cristo é preso, é crucificado, é roubado deles. Então Jerusalém significava queda, Jerusalém significava um fracasso na vida deles. E é interessante porque quando você olha nesse aspecto, você percebe que é mais fácil sair do que ficar. É mais fácil ser um ativista do que depender de Deus. Mas a ordem de Jesus, nos 40 dias que passa visitando os seus discípulos antes de ser ascendido aos céus, é que eles deveriam ficar em Jerusalém, porque o cenário do fracasso seria o lugar da restauração. Vou repetir, eles deveriam ficar em Jerusalém, porque o cenário do fracasso seria o lugar da restauração. No lugar onde eles fugiram amedrontados e se esconderam, eles se levantariam cheios do poder do Espírito Santo e pregariam uma palavra poderosa. Você ainda não entendeu. Eu estou dizendo que o lugar do fracasso é o lugar da restauração. No lugar onde você se esconde amedrontado e apavorado, é lugar onde depois de ser cheio do Espírito, você se levanta na força de Deus e o teu ministério é confirmado, e o teu trabalho é restaurado, e a obra de Deus é realizada por meio de você. Aqui é interessante porque para receber o Espírito, eles precisavam obedecer. Agora, há um contrassenso extraordinário aqui nesse texto, porque às vezes nós somos tendenciosos a ficar quando deveríamos sair, e a sair quando deveríamos ficar. Quando a ordem é para ficar, a gente quer sair, e quando a ordem é para sair, a gente quer ficar.
e Deus, ele bagunça todo esse negócio, porque você não anda pela sua cartilha, você não anda pela sua agenda, você não anda mais como, foi exatamente isso que Jesus disse a Pedro: Pedro, você enquanto é moço, você se veste e vai aonde tu queres, mas depois te vestirão e serás levado para onde não queres, enfatizando a Pedro que depois que o Espírito Santo toma, você não tem mais governo sobre a sua vida, ele sopra aonde quer, e nós não vimos a sua voz, nem sabemos de onde vem e para onde vai. E aí o Senhor Jesus acrescenta: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não se governa mais, você sai quando quer ficar, e você fica quando quer sair, porque a sua agenda é controlada pelo Espírito de Deus. Quem pode glorificar a Jesus nesta noite? Aleluia! Agora é interessante, porque além do derramamento do Espírito ser uma promessa do Pai, o derramamento do Espírito é resultado de uma espera obediente também, como já enfatizei. Ele vem a ser, em terceiro lugar, resultado da expectativa de uma vida de poder. Primeiro, eles precisavam de poder para sacudir o jugo do medo, porque quando Jesus apareceu no cenáculo, no meio deles, que eles estavam trancados, eles ficaram assustados, apavorados, e o poder vinha para dar a eles coragem. Já foi citado aqui pelo nosso pastor esta noite, o texto que Paulo escreve a Timóteo, dizendo que Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, de coragem no Espírito Santo. Eles precisavam de poder para jogar fora o medo. Eles precisavam de poder para tirar os olhos da especulação, porque eles estão preocupados em restaurar o reino de Israel, que estava sob o domínio romano. E o poder do Espírito, essa promessa do alto, não era para dar a eles a autoridade no sentido de reivindicar direitos políticos, sociais ou comunitários. Eles tinham que parar com essa especulação. O poder do Espírito é para dar a eles capacidade no sentido de levá-los à ação, no sentido de levá-los ao cumprimento da missão que fora deixada pelo Senhor. Esse poder que eles precisavam era um poder que lhes dava disposição para morrer. Pastor, peraí, que negócio é esse? Sim, o poder que viria do alto era um poder que lhes prepararia para a morte. Se não, vejamos, a Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. A palavra testemunha no original grego é mártir, e mártir é exatamente aquele que dá a sua vida por uma causa. Sabe o que Jesus está dizendo? Você precisa de poder para vestir a camisa da minha mensagem, da minha cruz, para morrer, se preciso for, por esta causa. É exatamente isso que Célia está fazendo. Poder do Espírito que nos dá disposição para enfrentar a morte, se possível for. Eles precisavam deste poder para perdoar. Porque note bem, se tu não der glória agora, a Bíblia diz que eles vão ser testemunhas em Jerusalém, eles vão ser testemunhas em Judeia, e vão ser testemunhas. Qual é o terceiro lugar aí? Samaria. E você conhece a Bíblia, você sabe que judeu e samaritano não se bicam. Um dia Jesus está caminhando para Jerusalém, e ele está indo em direção a Jerusalém, e ele resolve passar por Samaria, e envia uma equipe na frente para cuidar da logística, e diz: olha, um lugar para a gente se alimentar, para a gente pernoitar. Mas os samaritanos não quiseram receber. Tiago e João ficaram tão bravos com aquilo,
que disseram: Senhor, queres que a gente ore para descer fogo do céu e matar toda essa gente? Aí Jesus diz: não, o fogo vai descer, mas não é neles não, é em vocês. Porque quando o fogo descer em vocês, vocês vão pregar o meu evangelho em Samaria. Vocês vão perdoar. Vocês vão receber poder para ir além fronteiras. Vocês vão receber poder para pregar. Então, esta promessa, este derramamento do Espírito, é uma promessa do Pai, é resultado de uma espera obediente e é resultado da expectativa de uma vida que precisa de poder, que precisa de unção, que precisa de força. Agora, como é que eles buscaram o Espírito Santo? Como é que eles buscaram o Espírito Santo? É fato notório, é fato conhecido, que durante a ascensão de Jesus, registrada entre os versículos 9 até o versículo de número 13, ou 12, perdão, aí do capítulo 1 de Atos, a história diz que estavam presentes neste momento 500 irmãos. 500 irmãos. Dos 500 irmãos que ouviram ele dizer: fiquem em Jerusalém, apenas 120 ficaram. Apenas 120 permaneceram. 380 deram em debandada, fugiram, não se sabe para onde. Mas os 120 que ficaram disseram: já que a gente ficou, já que a gente está aqui, e ele disse que vai mandar um tal de Espírito Santo para estar sobre a gente, nós só temos um jeito para buscar ele: vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. E a Bíblia diz no versículo 14 que todos estes perseveravam unanimemente em oração. Todos os 120 estavam no cenáculo buscando um lugar em oração. Eles tinham um só propósito: buscar o poder do alto. E eles não oraram um dia, uma hora, nem um dia, nem 24 horas de oração. Foram 10 dias orando, buscando o poder do alto. E se fosse talvez conhecido o hino que nós cantamos aqui, eles estavam orando: Senhor, manda já o teu poder, manda já o teu poder. E eles perseveravam, eles não desistiram na oração. E é interessante porque a Bíblia diz que eles perseveravam unânimes em oração. A igreja tinha concordância na oração. Eles estavam unidos pela mesma causa. Eles estavam concordando com o propósito da oração. É incrível como hoje a gente vê ajuntamento, mas pouca comunhão. É incrível como a gente vê hoje muita gente orando, mas pouca concordância na oração. A coreografia, mas não tem quebrantamento. Tem movimento, mas não tem adoração. Tem muita agitação, mas pouco louvor. Eu fico impressionado com as palavras bonitas que saem das nossas orações no microfone. Muita verborragia, mas pouca unção e contrição diante de Deus. Eles estavam orando e eles disseram: nós só queremos o teu poder. Manda já o teu poder. Se eles conhecessem a poesia, ele dizia: derrama sobre nós, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás poder, ardente convicção, nós esperamos receber no nosso coração. Manda já o teu poder. É na medida que a igreja ora que ela recebe o Espírito Santo. Eu vou repetir. É na medida que a igreja ora que ela recebe o Espírito Santo.
Vou repetir, é na medida que a igreja ora que ela recebe o Espírito Santo. Perguntaram a Moody qual era o segredo para encher uma igreja. Qual era o segredo para que uma igreja fosse avivada? E Moody respondeu: acenda uma fogueira no altar, que esse pastor esteja incendiado pela oração. E.M. Bondes, ele escreveu um livro que diz Poder através da oração. Eu penso que todo obreiro deveria ler esse livro. Foi meu livro de cabeceira durante muito tempo. Eu absorvi esse livro. E ele conta que Jonathan Edwards, o famoso pregador norte-americano, ele passou uma semana inteira em oração. Uma semana em oração. E na manhã do domingo, ele levantou-se e pregou o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. E a unção que ele tinha era tão forte, que as pessoas que o ouviam levantavam os pés do chão, porque sentiam o fogo do inferno a arder. Se você quer poder, tem que ter oração. É ditado que se concretiza: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Também é verdade aquele ditado evangélico que diz: bancos sem oração, púlpito sem poder. É quando a igreja ora que o avivamento chega. É quando a igreja ora que a unção desce. É quando a igreja ora que o Espírito... Aliás, é bom que se diga que todas as vezes que em Atos dos Apóstolos a igreja está em oração, o Espírito Santo desce, o Espírito Santo toma, o Espírito Santo enche. Oração. O segredo não são os métodos, o segredo é a oração. O segredo não são os bons sermões. Você pode pregar bons sermões, mas se não tiver oração, não funciona. Você pode visitar pastoralmente todos os membros, mas sem oração não funciona. Você pode atender no gabinete pastoral, mas se não orar, não funciona. Você pode cantar a 9ª sinfonia de Beethoven, mas se o teu louvor não tiver oração, não funciona. Os teus sermões podem ser eletizados, podem ser hermeneuticamente caprichados, mas se não tiver oração, vai ser palha seca na vida do povo. Tem que ter oração. É quando a igreja ora que o Espírito Santo desce sobre a igreja. Quem pode adorar a Jesus Cristo de Nazaré? Eu li recentemente um dos livros que eu já li neste ano de 2016, sobre avivamento, Pentecostes, a chama que não pode apagar. E ele conta, o autor, de uma visita que ele fez na Coreia do Sul. E as maiores igrejas mundiais estão na Coreia do Sul. 50 mil, 80 mil, 90 mil, 600 mil, 900 mil membros, como é a Assembleia de Deus do Evangelho Pleno, em Seul, na Coreia do Sul. Igrejas gigantescas. E ele perguntou para todos os líderes das 9 igrejas, diferentes denominações, qual é o segredo? Qual é o método? Qual é o projeto? E ele diz: a igreja na Coreia caminha de joelhos. Existem 4 orações matinais de oração, das 4 às 5, das 5 às 6, das 6 às 7 e das 7 às 8. O seminarista, aquele que está se preparando para ser pastor, que por 2 dias faltar numa reunião de oração, perde o direito da ordenação. Ele tem que orar no mínimo 3 horas. E a igreja está experimentando um vertiginoso crescimento. É quando a igreja ora que o Espírito Santo vem. Vou repetir. É quando a igreja ora que o Espírito Santo vem. Vou repetir. É quando a igreja ora que o Espírito Santo vem.
Quem pode glorificar a Deus por isto esta noite? E eles estavam orando, orando, orando. E 10 dias, cumprindo-se o dia do Pentecoste, o texto diz que eles ainda estavam todos reunidos no mesmo lugar. Oh, glória a Deus. Se pentecostal não der glória aqui, está com defeito. E de repente diz a Bíblia que veio do céu um som como de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa em que estavam assentada. Pedrão olhou para a cabeça de João e viu língua repartida como que de fogo. Olha para a cabeça de Natanael, tem a mesma coisa. Na cabeça de Maria, de Salomé, de Maria Madalena, a mesma coisa. E de repente um e outro começou a falar em línguas que nunca tinham falado, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos observar isto aqui. Vamos aprender um pouco com isso aqui. O derramamento do Espírito, ele é um fenômeno celestial. Eu disse que o derramamento do Espírito é um fenômeno celestial. Não é produzido pela terra, não é produzido pela igreja. Por mais que nós, pastores, queremos uma igreja avivada, não somos nós que produzimos o derramamento do Espírito. Este é um fenômeno celestial. E observe que neste fenômeno celestial, 4 coisas fenomenais, espetaculares, extraordinárias aconteceram. Primeiro, o derramamento do Espírito Santo veio como um som. E eu acho lindo isso aqui, porque a palavra som que aparece aqui, no grego é ecos, que quer se referir ao estrondo do mar. Tem aquele som gostoso. Eu morei na beira-mar, e quando o mar bate com a onda nos rochedos, é um som gostoso. Repetidas vezes eu tomava o carro e ia para um lugar distante com a minha Bíblia aberta para ficar ali ouvindo aquele som. Observe, é um som que não é uma algazarra, que não é uma falta de ordem, que não é uma histeria, que não é uma gritaria incompreensível, mas é um som do céu, é um som ordeiro, é um som organizado, é uma coisa gostosa, que chama a atenção de quem está presente. Não é barulho, não é algazarra, não é bagunça. Perdoe-me, você que gosta da bagunça e chama isso de poder, eu vou acabar com o teu Pentecoste hoje. Você que gosta desse tremelico e diz que é poder, sai para lá. Você que gosta dessa gritaria desenfreada, que ninguém compreende o que você está sentindo e diz que isso é poder, não foi isso que aconteceu em Pentecostes. Veio um som como de um vento veemente, impetuoso. Foi a segunda coisa fenomenal que aconteceu, o vento, porque o Espírito é simbolizado pelo vento. E João 3:8 vai me ajudar a entender isso aqui, porque o Espírito Santo em forma de vento vem para mostrar sua soberania e liberdade. Lá no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 8, Jesus diz a Nicodemos: o vento sopra onde quer, não ouves a sua voz, nem sabes de onde vem, nem para onde vai. O que é que Jesus está querendo dizer? É que os homens podem até medir a velocidade do vento, mas não tem capacidade para alterar o seu curso, não tem capacidade para mudar a sua direção, porque o Espírito é soberano. Sabe o que isto significa? Se tu não der glória, é que ele opera onde quer, como quer, do jeito que quer, batizando quem quer, usando quem quer, derramando em quem quer, levantando quem quer, porque o dono da obra é ele. Ele sopra onde quer. Quem pode glorificar o seu nome? Quem pode adorar o seu nome? Sua soberania. Você não consegue manuseá-lo. E eu vou usar
exatamente como ilustração, o exemplo que o nosso pastor ministrou aos pastores nesta manhã. Lá na frente, em Atos capítulo 8, tem um indivíduo que vê as maravilhas que estão fazendo os apóstolos na visita que fazem para supervisionar o trabalho missionário de Filipe em Samaria. E quando vê que por imposição na mão dos apóstolos os milagres acontecem, esse tal de Simão chega para Pedro e diz: vende-me esse negócio, dai-me um pouquinho disso, porque se eu tiver esse negócio aí, eu vou arrebentar a boca do balão. Aí Pedro diz: a tua mente está cheia de torpeza, de avareza, de engano. O Espírito Santo, ele não é vendido, não é comprado, não é negociado. Ele derrama em quem ele quer. Oh, aleluia, aleluia. Você pode glorificar a Deus comigo esta noite, por gentileza? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe o que é mais interessante? É que o vento é misterioso. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é o Espírito Santo. Você não sabe o seu agir. Você não consegue decifrar todos os mistérios do Espírito, porque o Espírito não se submete à agenda dos homens. Ele é misterioso. Não, eu vou repetir. O Espírito não se submete à agenda dos homens. Ele é poderoso. É por isso que eu não posso crer muito em campanha de festa a domingo de avivamento. É por isso que eu não posso crer muito nesse negócio de culto especial para Jesus batizar com o Espírito Santo. A gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele é misterioso. Vamos parar com essa conversa. A Assembleia de Deus nunca teve disso, e agora nós vamos querer dar ordens ao Espírito. Ele não se submete na nossa agenda. Ele é Deus. Eu repito, ele sopra onde quer, do jeito que quer, para que a glória seja unicamente dele. Quem pode adorar a Deus? Quem pode adorar a Deus? Glória a Deus. Aí eles veem um terceiro fenômeno. É as línguas repartidas como que de fogo, os quais vão pousando na cabeça deles. E estas manifestações em fogo de Deus já aconteciam no Antigo Testamento. Em Êxodo capítulo 13, 2, na sarça ardente no Sinai com Moisés. Em 2 Crônicas 7:1 diz que Salomão, tendo acabado de orar, edificando o templo, desceu fogo do céu. E os sacerdotes não permaneceram em pé, porque a glória de Deus encheu aquele lugar. Em 1 Reis 18, Elias orou e desceu fogo do céu no altar e consumiu o holocausto. Em Ezequiel capítulo 1 e 13, quando ele está sendo chamado, ele tem uma visão de brasas de fogo que estão descendo sobre ele, confirmando o chamado de Deus. Sabe por que que no Pentecoste apareceu fogo? Porque a Bíblia diz que Deus é fogo. A Bíblia diz que a sua palavra é fogo. A Bíblia diz que ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. A Bíblia diz que ele batiza com fogo, e ele desce com línguas como de fogo, porque o fogo ilumina, purifica, aquece e alastra. Nesta noite, em nome de Jesus Cristo, deixa eu quebrar o protocolo. Sinta esse fogo de Deus queimar no seu coração, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. O meu horário já está vencendo, mas deixa eu lembrar de duas coisas que vocês já ouviram, mas eu sou obrigado a lembrar-lhes. Quando pega fogo numa... É caiçara que fala? Capoeira. É, quando você bota fogo na capoeira, o que é que acontece com as cobras? Com os ratos, com a bicharada toda, bate em retirada. Quando o fogo do céu desce, a inimizade sai, a discórdia vai, o inferno vai, a murmuração não tem lugar, porque o fogo desceu, a bicharada correu.
Você também já ouviu essa ilustração, mas eu vou usar de novo, porque nós estamos esquecidos destas mensagens que a gente ouvia. Eu sou neto de colonos, de agricultores. Meus avós maternos, eles tinham uma pequena fazenda em Santa Catarina e plantavam um negócio chamado fumo, tabaco, exatamente, lá. E tinha umas galinhas, umas vacas leiteiras, enfim. E lá no sítio de vovó, que eu fui passar uma semana de férias, toda semana tinha um pintinho que amanhecia morto, com um furinho assim, um furinho. E vovó percebeu que tinha uma galinha lá que estava com um bico muito pontudo, e quando ia alisar a cabeça dos pintainhos, furava e matava. E ela disse: corre atrás dessa galinha para mim. E eu corre, pega de cá, peguei a bichinha e trouxe para a avó. A avó pegou uma tenaz lá no fogão a lenha, pegou uma brasa ardendo em fogo e queimou o bico da galinha, nunca mais matou ninguém. Você entendeu o que é desenho? Essa língua de trapo, murmuradeira, mentirosa, caluniadora, que não tem inveja, que tem inveja dos outros, o fogo do Espírito vai queimar, vai queimar, vai queimar, vai queimar, vai queimar. Isaías, quando viu a glória de Deus, disse: ai de mim que eu vou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas aí um serafim voou até ele com uma brasa viva e tocou os lábios e disse: vê, o teu pecado foi perdoado e purificado os teus lábios. Quem pode adorar a Deus? Quem pode adorar a Deus? Eu sinto esse fogo de Deus aqui esta noite. Eu sinto esse fogo de Deus aqui esta noite. Glória a Deus, glória a Deus. Para a gente finalizar isso aqui, vai ficar muita coisa para frente, mas o horário está mandando a gente terminar. A quarta coisa, e eu termino aqui, é que conforme o Espírito desceu, eles começaram a falar em outras línguas. E eu me amarro nisso aqui, porque lá em Babel, lembra de Babel? Lá em Babel, o Espírito desceu, o Senhor desceu e confundiu, e ninguém se entendeu. Mas aí em Pentecoste diz que do lado de fora, irmão, do lado de fora tinha gente de tudo quanto é lugar. E o texto diz: cada um os ouvia falar na sua própria língua. Porque o Espírito não é espírito de confusão. Oh, meu Deus, as línguas eram compreensíveis. No Pentecostes, no Babel, havia necessidade de interpretação. Aqui não tem, não precisa. Lá em Babel eles estão enaltecendo o próprio nome. Aqui estas línguas falam das grandezas e das maravilhas de Deus. Que tal Jesus te batizar no Espírito Santo hoje? Que tal você falar em línguas estranhas agora? Que tal você renovado com esse fogo do avivamento de Deus aqui nesse culto de ensino?